vontade. Vamos para a nossa primeira foto aí, para a gente já comentar, que é sobre essa daí, a primeira, doutor. Pronto, essa aí Isso foi depois de não, colocar? Isso é como o paciente chegou até a clínica, né? Então, no caso aí, é uma prótese, ela encontra uma prótese total superior, certo. Né? Não tem nenhum dente. No inferior, ela já apresentava uma prótese removível. O que é a prótese removível? É o paciente que ainda tem alguns dentes e ela vai fazer uma prótese com grampos, para repor aqueles dentes perdidos, ou uma prótese com attachment, que são encaixes para que o grampo não apareça. Entendi. Então, o attachment é um conceito mais estético, mas a função é a mesma. Tanto com o grampo como com attachment, com encaixe, a função é a mesma. Se a gente puder passar a próxima imagem... Claro. Doutor, o senhor falou de uma coisa bem interessante, pode passar a próxima imagem, que é essa daí. E ele perguntou justamente isso. A gente vê algumas pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, que quando utilizam isso, tem essa parte prateada nos dentes, né? Aí o senhor falou que isso já é tirado até por uma questão de estética. Mas esse procedimento ainda é usado nos dias de hoje ou não? Cada vez menos. Hoje, a implantodontia já faz parte do arsenal odontológico e de qualidade, né? Hoje a gente já tem casuísticas de grandes resultados, né? Profissionais que seguem uma técnica correta, com bons implantes, bons materiais, ele consegue chegar a uma casuística de 2% de insucesso, né? Então, é muito bom. A cada 100 casos você perder 2 implantes. Então, hoje, no mundo da implantodontia, é muito difícil você usar prótese removível. Mas há casos em que, por uma condição sistêmica, né, o organismo dele não admite receber um implante, então você se vê obrigado a fazer uma prótese desse tipo, essa inferior, que é uma prótese removível. Mas volto a frisar, esse é um caso com o qual ela já chegou, tá? A superior é uma prótese total. Se a gente puder mostrar a fotografia seguinte, você vai ver que já é mostrando o que a gente está realizando nesses casos, tá? Vamos para a próxima foto. Isso aí que foi como ela chegou. Pronto. Essa aí é que é a prótese que a gente está conversando hoje, que é a chamada prótese dento-gengival, tá? Entendi. O que é a prótese dento-gengival? A gente tanto recompõe o dente que foi perdido, mas também recompõe a gengiva. E a grande vantagem desse tipo de trabalho, antigamente a gente fazia todo ele em acrílico. E a desvantagem do acrílico o acrílico com o tempo ele perde cor, porque ele absorve pigmento, tá? Entendi. Ele tem uma baixa tensão superficial, consequentemente ele absorve bactéria, placa bacteriana. Então isso para a gengiva, isso para o periodonto, né, que é o tecido que envolve a gengiva, ele não é saudável. A cerâmica não. A cerâmica, além de ter uma dureza maior, né, ter uma resistência maior, ela tem uma tensão superficial mais alta e uma grande vantagem, ela não muda de cor com o tempo, ela tem uma coisa chamada inércia química. Então, hoje esses trabalhos são realizados muito mais em cerâmica do que em gengiva, do que em acrílico, desculpe. O que a gente traz de novo com relação à dentro gengival que eu estou lhe apresentando, que é a dentro gengival criado pelo professor Juvenal de Souza, é um amigo lá de Joinville, e ele criou uma técnica na qual ele vem levantando o dente em cerâmica desde a sua intimidade, desde o rebordo ósseo, e depois ele cobre com cerâmica gengival, cerâmica rosa. A grande vantagem é isso, porque essa cerâmica, antigamente, a rosa, ela tinha fluorescência. Entendi. Então, quando a gente ia a um local que tinha luz negra, por exemplo, uma boate, essa cerâmica parecia preta, né? Tá? Ou então aparecia como se tivesse fluorescência, parecia muito branca. Hoje não, com esse novo conceito, essa nova técnica do professor Juvenal e essa cerâmica, que é a Creation, a gente dá realmente um aspecto muito natural. Se a gente puder mostrar uma foto realmente do caso finalizado, você vai ver como é diferenciado. Agora, doutor Adriano, existe um tempo necessário para colocar isso ou depende de cada paciente? Depende, por exemplo, tem pacientes que nos procuram para fazer sobre raiz, é aquele paciente que ainda tem dente e quer fazer uma prótese dentro gengival. Então, ele já parte para fazer direto. Mas tem os casos onde o paciente ainda vai colocar um implante, ele tem que esperar a osteointegração daquele implante no osso, então ele espera alguns meses até o implante estar bem fixado para poder fazer. Nesse caso, vamos mostrar já a foto normal com a paciente com todo o implante? Nesse caso, ela foi colocada toda a parte de baixo, foi esse caso, não, esse caso foi o superior. Foi o superior. Nesse caso, ela foi Demorou feito quanto tempo, implante, você lembra? Em torno de uns 4 a 6 meses. 4 a 6 meses. Porque ela chegou, como a gente mostrou aquela figura inicial, chegou com uma prótese total, que é aquele paciente que não tem nenhum dente, e colocou os implantes e ficou aguardando para fazer a prótese dentro gengival. Entendi. A gente tem a foto dela aí completa para a gente mostrar, estamos preparando. Pode ir? Vamos lá, vamos colocar aí. Tá aí. Essa aí foi a Não, essa não é a imagem dela, mas a gente pode comentar isso daí. Você lembra que eu comentei com vocês? Isso é um tipo de trabalho que se fazia antigamente. Somente dente, sem gengiva. Veja que tem um buraco. Tem vários buracos, fundo. Principalmente em cima, acho que dá para o pessoal ver, né? O trabalho é só o de cima. Então, o que acontece? Esse tipo de trabalho, o paciente, até se comunicar com outra pessoa, ele corre o risco de pôr saliva, jogar saliva no seu interlocutor. Aquela pessoa que cospe muito. Exatamente, assim, porque você não recompôs a estrutura gengival dele. Segundo, é muito comum nesses pacientes ficarem com a estrutura labial pobre,
Porque como você não recompôs a estrutura gengival, ele fica com um perfil pobre. Então, ao fazer essa estrutura gengival em cerâmica, você já está dando uma nova estrutura anatômica para o paciente e recompondo tecidos perdidos ao longo da vida. Né? Entendi. Doutor, tem aqui, ó, pelo @RedeUnião.tv, se você quiser, está em casa, quiser mandar alguma pergunta aqui para o doutor Adriano Abreu, que é dentista, nós estamos falando sobre próteses dentárias, fique à vontade, ou se você quiser ligar também, o telefone vai aparecer aqui embaixo. Esse foi o caso onde você vai fazer a pergunta? É esse caso aí que eu estou lhe mostrando. Hoje a odontologia ela passa por um processo que é o seguinte, tudo hoje é planejado. Foi-se o tempo em que o paciente chegava ao nosso consultório. Perfeito, né? Não, aqui está em cera, se acalme. Não, definitivo, não. Achei. Porque esse de cima está muito branquinho por debaixo. Esse é só o planejamento. Hoje tudo, a palavra-chave em odontologia chama-se planejamento. O paciente que chegava antigamente, se entregava ao seu dentista e só viu o resultado no final, esse não existe mais. Tá? Hoje ele contesta, hoje ele discute, ele vai no Dr. Google, vê o que está acontecendo realmente. Então o paciente vai ver o resultado final antes desse resultado final chegar. Então isso aí é um enceramento, tá? Um planejamento. Quer dizer que a parte hoje, branca e a parte vermelha. Antes do paciente colocar toda aquela prótese, já dá para ele visualizar como é que ele poderia ficar. Já dá não, deve visualizar. Hoje os pacientes buscam isso. Tá? Entendi. Em prótese fixa, em prótese móvel também. Essa outra imagem que você está vendo já é a confecção da prótese, né? É a parte laboratorial. Qual o material que se utiliza? Cerâmica. Cerâmica né? mesmo? Cerâmica, alguns chamam de porcelana, é o mesmo material. É o mesmo material. O que muda é assim, é um material, um fabricante para o outro, porque essa cerâmica que a gente está usando aí, o grande diferencial dela é que a gengiva dela não tem fluorescência. Então, quando você bate uma luz negra nela, ela fica muito natural. Os trabalhos feitos no começo, bem no passado, eles tinham fluorescência e deixavam um trabalho muito artificial, ficava tudo muito branco quando batia uma luz negra nele. Né? A gente pode passar até uma outra imagem para ver o resultado final do sorriso. Vamos lá passar. Enquanto isso, eu vou lhe fazer aqui uma pergunta, que é o seguinte, ó, Rosiane Nascimento está perguntando quanto custa uma prótese, dura quanto tempo? E um bom dia. Bom dia para você, Rosiane. Ou depende de cada caso, eu acho? Bom dia, Rosiane. Assim, valores a gente não pode falar, claro. Certo? É o código de ética que não permite falar sobre isso. O tempo de um trabalho feito em cerâmica é indeterminado. Quando você fala um trabalho feito em acrílico, a gente define um tempo para um trabalho feito em acrílico, mas o trabalho feito em cerâmica é indeterminado. Entendi. Tá? Porque ele tem uma longevidade muito maior, tem aquela questão da inércia química que eu falei, que não há mudança de cor. Esse tipo de trabalho também, gente, tem uma grande vantagem. Quando você faz um trabalho em acrílico, os dentes usados no trabalho em acrílico, eles são comprados no comércio. A indústria fabrica e nós simplesmente posicionamos de acordo com o tipo de paciente. Tá? E qual a duração desse tipo de produto? Um trabalho de acrílico, assim, ele não vai passar mais do que 8, 10 anos na boca, porque ele vai desgastar, principalmente se o antagonista, o dente com o qual ele oclui, por exemplo, se é uma prótese superior, ele oclui com o inferior, um dente natural, ele vai se desgastar muito rapidamente. O de cerâmica não, como a dureza dele é maior, então ele não vai se desgastar. Entendi. Então a longevidade de um trabalho em cerâmica a gente não consegue determinar, tá? É bem maior. Entendi.